Olá! Você conhece essa maravilha da natureza que se chama Pilea peperomioides? Não? Ou sim? Quer saber mais sobre ela? Então vem com a gente! Meu nome é Cris Semer, eu sou paisagista e hoje eu vim te contar aqui tudo sobre a Pilea, essa planta, né, que encantou aí todo mundo aqui no Brasil e que foi difícil lá no ano de 2019, estava difícil, ela não tinha muitas por aqui. Agora a gente já tem uma fartura de Pilea, né? Ela era bem comum lá na Europa, né? Mas aqui no Brasil ela chegou mais ou menos em meados de 2019. E hoje a gente tem sim ela praticamente em todas as floriculturas e gardens, porque ela é uma planta muito produtiva, né? Além do nome, a gente fala Pilea peperomioides, mas na verdade o nome dela vem do latim e se chama Pilea, né? A pronúncia é um pouquinho diferente, mas como a gente não tem esses apegos, né, com a questão de ter que falar a dicção correta, pode chamar de Pilea peperomioides mesmo, pode chamar de planta do dinheiro chinês, se você conhecia com esse nome, pode sim, é o nome dela também popular, um dos nomes, né? Tem gente que chama de planta panqueca por causa desse formatinho aqui de folha, e tem gente que chama também de planta ovni. Então assim, como vários, né, plantas que a gente tem, a Pilea tem vários tipos de nome, né? O nome dela científico é o Pilea peperomioides e todos esses são nomes populares, né? E por que que ela tem, né, esse nome de planta do dinheiro chinês? Por causa de uma coisa bem simples que eu vou mostrar para vocês aqui, que são esses bebezinhos que a Pilea dá aqui na base dela. Todos esses bebezinhos realmente, né, é muita fartura. Então por isso que lá na China eles acreditam que essa planta é uma planta que traz muita prosperidade e ela traz sim a questão do din-dinzinho aí pra gente, porque ela tem muita fartura, né? Ela dá muitos filhotinhos, muitos filhinhos aqui na base. Outra característica, né, que ela tem também e que tem essa tradicionalidade é que eles usam muito ela para presentear os amigos, né? Então é uma planta bem usada para dar de presente. Então se você quer dar de presente uma plantinha, pode usar e abusar da Pilea, que ela tem toda essa questão de energia, né, e tradicionalidade, e ela é uma planta bem característica para a gente poder presentear. Inclusive, se você tiver a sua, você pode estar tirando as mudinhas da base e estar presenteando seus amigos. Olha que maravilha, porque ela realmente é uma planta bem produtiva. E aí, Cris, do que a Pilea gosta? A Pilea, gente, é uma planta assim que eu sempre indico quando o pessoal vem e me pergunta: Cris, eu tô começando, que planta que eu posso usar? Pode usar e abusar. Quem está começando da Pilea é uma planta descomplicada que vai aí facilitar a tua vida, né? Aí nesse mundo verde, ela não exige muitos cuidados, mas olha só, tem coisas bem primordiais nela, que é: primeira coisa, a questão da luminosidade. Então a Pilea não gosta do sol direto nas suas folhas, mas ela gosta do local bem iluminado. O ambiente de luminosidade da Pilea é sombra bem iluminada, tá? Entendido isso? Aí, ai Cris, mas ela não pode pegar nada de sol? Até pode, se for assim 1 ou 2 horinhas daquele sol bem fraquinho do início da manhã ou do finalzinho da tarde. Esse até pode, porque qualquer planta de sombra, até é legal eu estar falando isso nesse vídeo, porque você pode utilizar aí para suas plantas de casa. Qualquer planta de sombra, ambiente de sombra, que não pode pegar sol nas suas folhas, ela pode sim estar pegando esse solzinho de 1 ou 2 horas bem no iniciozinho da manhã, o primeiro solzinho ou o último solzinho lá do final da tarde. Esse solzinho não faz mal nem para as plantas de sombra, tá? Então isso é bem legal vocês saberem também. O que mais que vocês precisam saber da Pilea? A Pilea, né, você percebe que ela tem folhas mais firmes, né? Então a gente, no paisagismo, a gente chama isso daqui de uma planta semi-suculenta. O que isso quer dizer? Que ela é uma planta que retém um pouco de água em suas folhas e em seus pecíolos, né? Então, não é que ela não precisa de água como as suculentas, não faz isso, porque se você fizer isso, ela vai morrer, tá? Ela gosta do solo levemente úmido, mas o que a Pilea não curte? Ela não
curto. Então, de forma nenhuma, a questão de um solo, o substrato dela tem que ser drenante. O que quer dizer um substrato drenante? É um substrato que não retenha água, não acumule água, então não seja argiloso. Sabe aquele substrato que quando você pega, se você pegar a terra na mão, ele vira uma massinha? Esse substrato se chama substrato argiloso. Esse é o tipo de substrato que a pileia não gosta. Então, qual que seria um substrato, né? O que eu poderia falar para você de um substrato perfeito para a pileia? Você fazer ele de uma maneira drenante. De preferência, você pode estar colocando aí ou uma casca de arroz, pode ser carbonizado ou não, uma fibra de coco, misturado ali a terra preta, né? E uma perlita, por exemplo, já estaria ótimo. Ai, Cris, eu não tenho perlita. Eu tenho aqui uma terra, um humus de minhoca e uma areia. Posso? Pode, porque a areia vai fazer com que esse substrato fique mais drenante. Importante é isso, você colocar algo no teu substrato que crie, né, esse dreno, que ele fique com a passagem de água um pouco mais livre, digamos assim, porque ela vai gostar de se manter levemente úmida, porém nunca encharcada. Se você encharcar a pileia ou o substrato dela for aqueles que retém muita água, vai apodrecer raiz e a pileia vai morrer, e isso é o que a gente não quer. E aí, que dica que eu posso dar para você na questão da rega? A rega da pileia, gente, vocês podem fazer da seguinte forma: se vocês tiverem ela aqui, como eu tenho as minhas, ó, em um vaso que tem furos, né, por baixo, você pode levar ela direto na torneira, que eu chamo de rega abundante, e regar por igual todo esse substrato até que a água saia por baixo do vaso, ok? Isso é rega abundante. Faz essa rega e aí você só vai regar ela novamente quando a camada superficial da pileia estiver seca. Nunca regue novamente se a camada de cima estiver molhada ainda, tem que estar seca. Aí não tem erro, é desse jeito que ela gosta de ser regada. E Cris, como que eu faço a adubação da minha pileia? Bom, então vamos analisar que planta que temos aqui na nossa frente. O que é importante, né, ornamentalmente falando aqui na pileia? São as folhas, né? A folhagem. Então é uma planta que a característica dela é a gente ter uma folhagem bonita, bem verdinha. Então não é flor, é folhagem. Que adubo que eu posso usar? Pode usar adubos minerais tipo NPK 10-10-10, tá? Tanto ele granulado quanto ele líquido para pulverizar. Ela gosta bastante de adubo líquido, gente. Eu fiz o teste aqui em casa, inclusive tem um vídeo aí no canal do YouTube que tem a diferença dessas duas em questão de adubação. Por isso que essa daqui tá bem grandona e essa tá pequenininha. Eu fiz adubação nesta daqui com adubo foliar, e nessa eu não fiz adubo, tá? Só pra gente poder ver a diferença de crescimento. E deu uma grande diferença. Mas assim, não precisa você só adubar com adubo foliar. Não, você pode usar qualquer adubo mineral que tenha mais nitrogênio, que é o primeiro número do NPK. Então, NPK, o 10-10-10 é bem equilibrado. Tem 10% de todos os nutrientes, mas você pode usar um NPK 15,5,8, por exemplo. Olha, ele tem mais o primeiro número, que é o nitrogênio. Então, tanto do tipo granulado quanto do tipo foliar, que a gente aplica nas folhas. Se você quiser usar um adubo mineral, você pode usar qualquer composto orgânico, inclusive ela gosta bastante, né? Você pode estar usando. E também você pode estar usando o humus de minhoca, que ele tem uma concentração de nitrogênio maior, mais alta, que ela também vai curtir e vai super se desenvolver. Dica da Cris, como que eu faço na minha casa? Intercalo os dois tipos de adubo. Eu nunca uso só o mineral ou só o orgânico. Eu sempre intercalo. Fiz adubação mineral agora, digamos que lá em embalagem fiz a granulada. Adubo mineral granulado, que é o mais comum que você acha aí, que você já deve conhecer, aqueles granuladinhos. Você só vai adubar novamente daqui 2-3 meses. Então, neste meio do caminho, eu uso os adubos minerais. Um composto orgânico, um humus de minhoca. Assim eu consigo tirar proveito, né, de toda essa questão de crescimento das minhas plantas. Então eu faço isso não só com a pileia, mas faço isso com todas as plantas que eu tenho em casa. E aí, Cris, a minha pileia está entortando, está crescendo mais para um lado. Isso é bem comum por causa da luminosidade. A gente mantém normalmente a pileia dentro de casa, né? Ela não é uma planta, até é bom falar que ela é uma planta que tolera frio intenso, assim, né? Então, dentro de casa é o local ideal. E às vezes esse lado tem uma janela que tem bastante claridade e esse lado já não tem. O que vai acontecer com a tua planta? Não só com a pileia, mas qualquer uma.
vai começar a entortar para este lado, porque a planta busca luminosidade. Quanto melhor a luminosidade, mais ela vai ir para aquele lado. E aí, como que você faz? Dica boa, você pode ir girando o vaso, né? Toda semana você gira um pouquinho, toda semana você gira um pouquinho. Isso é bem bom, porque vai manter a planta mais ereta. Mas a pileia, né, tem essa questão da haste dela não ser, ó, muito firme, principalmente quando ela tá maior, e a gente precisa de um tutor. O que é o tutor, gente? Esse daqui é um tutor de bambu. Inclusive, eu vou trocar o tutor agora para vocês observarem o porquê, qual que é a importância do tutor. Ah, Cris, precisa ser de bambu? Não. Aqui é a pileia, né? Precisa de um tutor fininho. Normalmente os tutores, né, da floricultura vem este daqui pretinho, que a gente vai mostrar para vocês no detalhe, né? Vem esse daqui preto, verde, enfim, plástico, palito de madeira, qualquer coisa, né? Aqui eu tenho um de bambu maior, porque a minha pileia grande aqui, ela já tá precisando trocar de tutor, que você vai ver. Aqui nós temos a pileia. E o que a gente percebe? A haste, né, esse tronquinho dela é meio molinho, ela precisa de tutor. Aqui eu já fiz uma gambiarra, olha só, eu tenho um tutorzinho que veio nela, pequenininho, e aí eu emendei com outro, que ela foi crescendo, e eu não coloquei outro tutor, tá? E, ó, se eu soltar, olha só, fica meio deitadinha. Aí eu emendei com este tutor mais alto, mas também ela já tá grande para esse tutor. Olha, tirei os dois tutores, o que vai acontecer se eu soltar? Vou soltar, ó. Ela vai ficar meio deitadinha, tá vendo, ó? Ela fica sem sustentação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trocar esse tutor, né? Aqui a gente amarra sempre o tutor. Pode ser um araminho desses de pão, né? Esses da floricultura, normalmente esse daqui é um de pão mesmo que eu tinha. E da floricultura normalmente é verde, né? Que fica mais camufladinho. Mas pode ser qualquer coisa, um fio de nylon. Enfim, o que você tiver aí à mão. O importante é só firmar a plantinha, né? O tronco no tutor. Então, vamos colocar aqui o nosso tutor de bambu que o seu Erasmo fez aqui para nós, o seu Erasmo Carlos, nosso faz tudo. Olha só, ele fez com uma pontinha para facilitar e enfiar ali, né, ele cortou o bambu bem fininho, ó, e a gente mediu mais ou menos a altura dela, deixamos com uma sobrinha lá na altura, né? Então eu vou colocar bem aqui na terra, né, rente à haste, ó, e vou amarrar a nossa pileia, tá? Então, ó, junto bem e vou aqui unir o tronquinho da pileia com o nosso tutor de bambu. Nesse caso aqui, agora sim, eu tenho um tutor inteiro, posso usar só duas coisinhas para amarrar. Então, vou amarrar sempre uma aqui e uma mais na ponta, ó, que tá vendo que a ponta ela vai curvando? Vou amarrar por aqui, tá? Ó, vou colocar aqui e dar uma firmadinha. Com esse tutor, ela vai ficar mais um bom tempo. Olha só a diferença como ela tá retinha, né? Até posso, se eu quiser, eu posso até colocar mais uma amarradinha aqui para manter ela bem certinha. Mas eu não me incomodo um pouquinho com esse tronquinho mais torto. Me incomodo que ela continue crescendo reta aqui nessa parte de cima, né? Que ela não vire. Então, trocamos o tutor super fácil, né? A gente até tem do lado de cá uma pileia menorzinha e que a gente percebe o que, ó, essa daqui, o tutor que veio, está ótimo. Vou virar um pouquinho para vocês, ó. O tamanho dele tá bom, mas ela só tá com um amarradinho, ó. Daí aqui tá soltinho. Então, se eu quiser também, eu posso estar colocando mais uma, ó, hastezinha aqui, só para ela se manter mais reta. Eu vou colocar, né? Essa daqui pode ficar nesse tutor ainda mais um tempo, até a gente trocar. É importante o tutor só você ir acompanhando de acordo com o tamanho, né? Com a altura dela. Então é isso, gostaram desse vídeo, aprenderam mais sobre a pileia, super fácil, né? Uma planta super fácil de cultivo, uma planta bonita, uma planta que te entrega muita coisa em troca de pouca coisa, para falar a verdade. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, que a gente tem vídeo
toda semana, tá? Todo sábado nós temos vídeo pra você, vídeo novinho em folha, onde a gente vai te mostrar dicas e segredos das plantinhas. Um beijo e até o próximo vídeo.